Graça e paz, meus irmãos. Nesta manhã estaremos estudando o livro de Tiago. A nossa EBD vem estudando o livro de Tiago e nós estamos no capítulo 4. Domingo passado tivemos uma aula do nosso diácono Vladimir do capítulo 3. E que Deus continue abençoando ricamente o nosso diácono Vladimir a trazer palavras que preenchem nossas almas e que nos desperta a ter uma vida regrada diante do Senhor. E hoje estaremos estudando o capítulo 4 e Tiago enfatiza três coisas bem importantes para a vida da igreja. Como líder da igreja, como responsável pela igreja, Tiago ele traz três coisas bem importantes para o crescimento e o despertamento da igreja. Mas eu queria orar com você primeiro, pedindo a Deus que possa nos encher e preencher da sua presença, para assim recebermos esse estudo que Tiago traz para a gente através da palavra de Deus. Fecha teus olhos. Santo Deus e maravilhoso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por este dia. Ó Deus, preencha a nossa alma, fala aos nossos corações. Deixa, ó Deus, que o Espírito Santo, ó Deus, possa atuar livremente e possamos compreender a Tua palavra. Obrigado, Deus, porque palavras como essas, antigas, se tornam presentes nas nossas vidas. Obrigado porque o mesmo despertar que o Senhor, Deus, colocou no coração de Tiago, em função de anunciar a igreja, hoje o Senhor nos dá, ó Deus, por completo. E continua assim, Deus, despertando o Teu povo e fazendo com que o Teu povo, Deus, possa andar segundo a Tua palavra. É no nome de Jesus que nós te louvamos. Amém, Pai. Abra sua Bíblia, meu querido e minha querida, Tiago capítulo 4. Tiago, como eu falei, Tiago enfatiza três pontos bem importantes na vida da igreja. O primeiro ponto, ele vai do versículo 1 até o versículo 10. Tiago, ele fala sobre a amizade com o mundo. Com a amizade com este mundo que está ao nosso redor. Ele também fala das nossas guerras. As guerras que são construídas e que nós estamos vivendo ela. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, essas guerras, elas são construídas por nós mesmos. Tiago continua e ele fala do versículo 11 ao versículo 12, ele fala sobre o hábito de falar do outro, ou falar do seu próximo, ou julgar o seu próximo. E é uma coisa bem interessante dentro do corpo da igreja, do povo de Deus, isso acontecer. Então Tiago enfatiza do versículo 11 ao versículo 12 o hábito de julgar o seu próximo. E por fim, do versículo 13 até o versículo 17, Tiago ele fala sobre o futuro a Deus pertence. E que na realidade nós podemos perceber que o que devemos planejar deve ser segundo a vontade de Deus. Então, são esses três pontos que nós estaremos enfatizando nesta manhã ao teu coração, à tua vida, nesta manhã de EBD. Amém? Abra sua Bíblia. No versículo 1 diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês mesmos? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porquê, não pedem de forma correta, porque vocês pedem a Deus aquilo que vai satisfazer o teu próprio prazer. Posto o Tiago, ele fala aqui que essas guerras iniciais que estamos vivendo, elas são levantadas por nós mesmos. Elas são construídas por nós, por desejos impróprios, por vontades pessoais. E ele também enfatiza que nós estamos pedindo a Deus de forma equivocada,
porque estamos pedindo aquilo que vai satisfazer a nós mesmos. Não tem por que você pedir algo que vai te trazer só prazer, o seu bel prazer. E Tiago, ele enfatiza isso aqui. Versículo 4, ele diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então, meu irmão, Tiago, nesses versículos iniciais, do versículo 1 ao versículo 10, ele nos ensina que, primeiro, que as guerras que estamos vivendo, ela é construída por nós mesmos. Ela é levantada pelo nosso bel prazer. Ela é levantada pelos desejos que temos impróprios. E o que Tiago está dizendo? Você precisa fugir dessas guerras. Você precisa sair disso e viver uma vida segundo a vontade de Deus. Você precisa não desejar aquilo que vai te fazer para te trazer o teu próprio prazer, mas que seja a alegria e o prazer do nosso Deus, aonde todos serão beneficiados com a mão do Senhor. Moisés já chegou a dizer, assim: o bem que o Senhor nos fizer, repartiremos com você. Está lá em Números capítulo 10, versículo 32. Moisés diz: se tu, pois, vieres conosco, o bem que o Senhor nos fizer, nós partilharemos com você. Meu amado, é preciso que pedirmos a Deus de forma correta, não visando a nós mesmos somente, mas visando todo um contexto que estamos vivendo. Isso é fundamental. Mas de onde vêm as guerras? As guerras vêm de dentro de nós mesmos. São nós mesmos que construímos ela. Parte do princípio que nós buscamos aquilo que não é da vontade de Deus. E aí vivemos uma imparcialidade diante do Senhor e uma falta de controle. E aí estamos dentro de uma guerra que nós mesmos construímos. Nesta manhã, você possa estar vivenciando esta palavra e possa enxergar que Deus deseja que você viva uma vida de paz e de tranquilidade, não desejando as coisas impróprias, não desejando as coisas que vêm a te fazer mal, e respeitando a vontade de Deus. Quem deseja ser amigo de Deus deve não ser amigo do mundo. Tiago diz isso aqui. E ele estava dizendo isso para a igreja de Jerusalém, que queria ter uma amizade com o mundo, com as coisas do mundo, com as festas, com as coisas que aconteciam no mundo, como se nada tivesse acontecendo, e uma amizade com Deus. E Tiago diz: quem tem amizade com o mundo não pode ter amizade com Deus. É eliminado. Ou você tem amizade com Deus, ou você tem amizade com o mundo. Você não pode ter um pé no mundo e um pé em Deus. Lamentavelmente, estamos vivendo hoje momentos como esses nas nossas igrejas. Pessoas, homens e mulheres, que querem ter uma vida fora da presença de Deus e querem ter uma vida na presença de Deus, conciliando as duas coisas. Não tem como. Não tem como você conciliar mundo e mundo de Deus. Pois do mundo de Deus não se completa com este mundo, com os desejos deste mundo. E o povo que Tiago estava anunciando era o povo de Deus, era a igreja de Jesus Cristo. Estavam tentando viver momentos com o mundo e momentos com Deus. Ser povo escolhido de Deus, mas vivendo no costume e nas atuações do mundo.
quero dizer nesta manhã, meu amado e minha amada, você não vai poder viver essas duas vidas durante este período que estamos vivendo. Você precisa viver para Deus, exclusivamente para Deus. E as coisas do mundo não devem tomar conta da sua vida. Pois aqui diz: quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. E a igreja, ela não pode ser inimiga de Deus. O apóstolo Tiago, o discípulo Tiago, ele fala aqui para nós, inicialmente, que as guerras são construídas por nós. E que você e eu, como igreja, não podemos ser amigo do mundo. Pastor, o que é ser amigo do mundo, pastor? Como é que é? Eu vivo no mundo. Não concorde com as coisas deste mundo. Repreenda com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo já falou em Romanos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformado pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que você experimente as coisas boas desta vida. Então não tenha amizade com o mundo. O segundo ponto que Tiago enfatiza é sobre o hábito de julgar o seu irmão, julgar o próximo, julgar outra pessoa. É o versículo 11 e o versículo 12. Vamos ler. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e o julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como um juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e aquele que pode destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem somos nós, meu irmão e minha irmã, para julgarmos o nosso irmão? Esta é uma tarefa do único juiz e Senhor. Ele é que é o nosso juiz. Ele é que tem a condição de salvar e de condenar. Nós estamos vivendo na condição de amar o nosso próximo, mostrar a verdade. A igreja estava vivendo este momento, julgando os povos, julgando outras pessoas, julgando os próprios irmãos da própria comunidade cristã pelos erros, aonde a igreja deveria estar orando, buscando, pedindo a Deus, clamando e intercedendo pela vida do seu próximo. E Tiago, ele fala aqui no versículo 11 e 12, que se você está fazendo isso, você está contra a lei. Você está se colocando no lugar do grande juiz. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que com a mesma medida que você julga, você será julgado. Então era isso que Tiago estava tentando dizer à igreja. Na mesma medida que você julga, você será julgado. A Bíblia também nos ensina que costumamos ver o cisco que há no olho do nosso irmão. E esquecemos que há uma trave nos nossos olhos, impedindo que possamos enxergar que este momento de julgamento vem do céu. É o Senhor que vai julgar. Nós não podemos correr contra a lei de Deus, contra as Escrituras Sagradas. E isso estava acontecendo corriqueiramente dentro da igreja. E é o que acontece ainda hoje. Então, através desse estudo, através desta palavra de Tiago, você e eu possamos refletir e dizer para nós mesmos que não temos condição nenhuma de julgar nenhum dos nossos irmãos. O que temos é orar, é interceder por eles, pedir para que o Senhor o ajude,
a passar por essas fases que o mundo oferece. Tiago, ele fala, só quem pode julgar o próximo é aquele que salva e é aquele que condena. É aquele que está no comando de todas as coisas. E que nesta manhã você possa estar aprendendo isso. Este é o segundo ponto, o hábito de julgar os outros. Por que o hábito, meu irmão? Porque já virou um costume. Já virou costume julgar o próximo. Já virou jargão de muitas denominações cristãs. De muitos povos, de muitas pessoas. Já olhamos e já automático julgamos. Por quê? Porque já virou um hábito. Meu irmão, não deixe que o julgar se transforme em um hábito, porque fica mais difícil de você se desprender disso, porque você já está tão acostumado e acostumada de estar reparando o seu irmão e julgando, que isso já virou costume na sua vida. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o hábito de julgar seja eliminado da sua vida, seja jogado fora, pois isso faz um mal terrível ao povo de Deus, pois estamos assim tomando o lugar do grande juiz, e que não é a nossa função aqui. A nossa função é interceder, orar, buscar ao Senhor recursos, meios pelos quais essas pessoas mudem as suas vidas e o seu comportamento. Mas não tenha o hábito de julgar. Não faça com que isso seja o costume de viver o Cristo que vivemos. Em nome de Jesus, meu irmão. Elimina isso. Terceiro ponto, para encerrarmos, o Tiago, ele fala sobre o futuro a Deus pertence. Vai do versículo 13 até o versículo 17. Eu vou ler aqui o versículo 13 para os irmãos. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã e o que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Meus irmãos, Tiago ele fala aqui sobre o futuro a Deus pertence. Planejamos muitas coisas na nossa vida. Colocamos no papel, anotamos, montamos estratégias, mas esquecemos que Deus está no controle de todas as coisas. Esquecemos de colocarmos em primeiro lugar a vontade de Deus. Era desta forma que o povo lá em Jerusalém estava vivendo. Planejando muita coisa, iremos para aquela cidade, ganharemos dinheiro, negociaremos, depois iremos para outra, como se Deus não estivesse no controle das coisas. E muitas vezes, como igreja, estamos vivendo assim. Planejamos várias coisas e colocamos Deus de lado, achando que isso dará certo na nossa vida. Meus irmãos, o futuro a Deus pertence. E Tiago diz aqui claramente como devemos nos comportar nos nossos planejamentos. Você planeja e faz, se Deus assim permitir, faremos isso ou aquilo. Se Deus assim permitir, iremos para aquele lugar ou não. Mas Deus está no comando de tudo. É bom viver uma vida segundo a vontade de Deus, pois erramos menos. Porque mesmo assim, ainda erramos um pouco por ser humano, por ser pessoas que estamos sujeitos ao erro. Mas com certeza, nós não quebraremos a nossa cara, porque estaremos com Deus, sustentando as nossas vidas. Para nesta manhã, e quando você estiver planejando o seu futuro, planejando as coisas que você precisa fazer, colocando no papel, você pare e ore e diga, Senhor, está aqui no papel, está planejado, mas segundo a tua vontade, que o Senhor possa fazer
cada coisa escrita neste papel, nessa agenda, que seja a tua vontade, pois assim não for, não faça, porque sei que será o melhor para mim. Meus irmãos, Tiago estava buscando o melhor para a igreja, trazendo para a igreja 3 coisas fundamentais. A primeira, negociar com o mundo. Igreja, povo de Deus, não negocia com o mundo. Segundo, igreja, povo de Deus, não julga o seu próximo. Terceiro, igreja, povo de Deus, não tem um hábito de julgar o seu próximo. Igreja, povo de Deus, não se coloca no lugar do grande juiz. A igreja veio para amar e para acolher as pessoas. Nesta manhã, meus irmãos, aprendemos a não ter amizade com o mundo, pois essa afasta a gente de Deus. Aprendemos a não ter um hábito de falar do nosso irmão, porque isso estamos correndo contra a própria lei que está nas nossas mãos. Também aprendemos que o futuro a Deus pertence. Deus está no controle e Ele quer o melhor para mim e para você. Que nesta manhã, com este livro de Tiago, possamos estar assim, sendo preenchido com o poder de Deus, com a palavra do Senhor para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.